pessoal, tudo bem? Tranquilo? Aqui quem está falando é o Daniel, né? Para quem não me conhece aí, sou professor da USF, já tem uns 5 anos e meio, mais ou menos, né? Eu já dei aula em diversas engenharias, né? Sou formado aí pela Federal de São Carlos, né? Engenharia de materiais, fiz mestrado na Unicamp, onde eu faço doutorado. Tem alguns outros cursos e hoje gostaria aí de conversar com vocês rapidamente, né? Vocês devem estar vendo aí na mídia bastante a respeito da impressão 3D e o que ela pode auxiliar, né? Aí aos equipamentos, tanto os equipamentos de proteção individual, os EPIs, quanto a manutenção aí de respiradores. Eu fiz aqui, né? Eu até na descrição desse vídeo vai ter um link aí de alguns projetos de impressão 3D, né? Um projeto que eu recebi do pessoal lá da Engenharia Mecânica da Federal de São Carlos e um outro projeto que eu recebi do Senai de Limeira, de alguns colegas, de alguns amigos meus. E aí eu imprimi eles, né? Então a primeira coisa que vocês estão vendo aqui, ó, isso daqui é um respirador, né? Então ele foi impresso, né? São 5 pedaços, então você tem aqui a carcaça, né, onde sai para o bocal, aqui é o bocal para expelir o ar, aqui é um cooler, que você associa nele, por exemplo, ali um Arduino com um cooler metálico mesmo, mas aqui é a parte mecânica dele para fazer o ar, e aqui é o bocal, né, que não está no material adequado. Isso aqui foi mais uma questão para eu poder entender esse projeto do respirador, porque a gente não pode, vocês devem estar vendo aí, não só respiradores impressos, mas até projetos de universidades ou de pessoas de respiradores, e a gente não tem uma homologação, ou seja, eu não posso chegar no hospital e colocar o respirador para funcionar, ele tem que ser homologado, tem uma série de ensaios, e quando se tratam de coisas na área de saúde, as normas e essas coisas elas são muito sérias. Entretanto, o que dá para a gente fazer, né? Entendendo a impressão de equipamentos, de peças para respiradores, fazer a manutenção ou fazer a adaptação, né? Por exemplo, acredito eu que a Decathlon ela tem aquelas máscaras e ela precisa de uma pecinha ali para poder fazer a exaustão e fazer a adaptação de como que o ar vai circular de um respirador para uma máscara de oxigênio, e aí você pode imprimir 3D, né? Você pode imprimir peças 3D de repente para fazer uma manutenção, para fazer um retrofit, né? Aí isso é mais possível, tá? Agora, se de repente você quer fazer um respirador inteiro ou algum projeto, a intenção eu vou deixar aqui na descrição o link que eu tenho. Você pode ir melhorando, otimizando, né, o desenho, otimizando, escrevendo esse projeto, e aí você envia para alguma empresa, envia para alguma consultoria na área de saúde para poder ver se esse projeto ele pode ser aí embarcado ou comprado, ou até mesmo fazer um sharing, um networking desse projeto com empresas que já têm uma facilidade para fazer essa homologação, tá? Então, às vezes a gente tem muita vontade de fazer, mas a gente não pode aí trocar o pé pelas mãos, né? Outra coisa bastante interessante são os EPIs. Aqui eu tenho um impresso, né, aquele projeto que já está otimizado, ele está imprimindo essa peça aqui em mais ou menos 1h30, né? O projeto inicial dela eram quase 4 horas, né? A impressão 3D ela leva um certo tempo, a impressão 3D padrão que a gente tem, né? E aí você pode estar se perguntando aí, né? O que significa, né, de certinho a impressão 3D? Quando a gente pensa em processos de manufatura, normalmente um processo de manufatura, a gente fala que ele é um processo no qual a gente remove material, né? Então imagina o seguinte, eu quero fazer uma engrenagem, então eu vou pegar uma peça maciça, né, de um metal, por exemplo, e aí eu vou o quê? Cortando, né, o que a gente muitas vezes chama de usinar, eu vou lá removendo o material até chegar na dimensão, no acabamento, no dimensional que eu quero dessa engrenagem, né? Outros tipos de processo, eles são processos que envolvem molde, né? Então, por exemplo, eu quero fazer essa mesma engrenagem, eu posso ter um molde, onde esse molde ele vai ter o negativo dessa engrenagem, né? Normalmente um molde bipartido, eu coloco ali uma massa, um pó, enfim, e aí eu prenso dentro desse molde e ele vai gerar o formato dessa engrenagem, né? Então, são processos onde eu tenho a questão dos moldes. Já a impressão 3D, normalmente ela é um processo que a gente chama de aditivo, por isso que recebe o nome de manufatura aditiva, né?
O principal dele, eu vou ter um bico de injeção e aí ele vai injetando o material e eu vou, ao invés de removendo ou de moldando, vou adicionando material, né? Mas ainda a grande parte das tecnologias elas são lentas, né? Por isso que a gente não tem numa escala industrial e por isso que vocês devem estar vendo várias empresas aí, por exemplo, de injeção de termoplásticos, elas fazem os moldes, elas têm construído, têm adaptado alguns moldes para fazer máscaras numa velocidade muito superior à da impressão 3D. Entretanto, esse projetinho de 1h40 que eu mostrei, onde você coloca ali depois aquela chapa de acetal ou a chapa de PET, né? Para fazer a proteção, né, uma barreira física a gotículas, a saliva, ao próprio vírus, né, do corona, ela é bastante interessante porque de repente você não tem um volume tão grande, você pode doar aí, também tem que passar, tá, pessoal, por portaria, muitas vezes por alguma homologação, mas é bem mais simples nessa questão do EPI. Então você pode doar aí para um pronto-socorro da sua região, próximo da sua casa. Você pode, então, por exemplo, né, eu sei que tem um professor lá na mecânica, junto com um ex-aluno da gente lá da mecânica, que doou uma série desses dispositivos, um pouquinho adaptado, ele não tem essa parte, ele é mais fininho aqui, mas ele doou ali para hospitais e instituições que necessitam disso em Itatiba, né? Então, de repente, isso é interessante também. Tá? Então, esse vídeo é um vídeo bem rápido, que eu queria só mostrar para vocês que muitas pessoas aí, não só no Brasil, né, mas ao longo do mundo, elas têm ajudado, principalmente imprimindo peças que podem servir aí para manutenção, né, de respiradores, mas sempre tendo essa complicação, né, de um respirador. A gente não pode pegar e colocar lá dentro de um hospital, então ele tem que passar por uma série de etapas. Tem um amigo meu que trabalha nessa área de homologação, ele falou que hoje as coisas, por conta da urgência do coronavírus, elas estão facilitadas, mas entretanto, apesar de estarem facilitadas ainda, tem uma série de requisitos sanitários e tem que ter, né? Não é qualquer polímero que pode estar nessa impressão, então tem que ter um caráter biológico desse polímero, às vezes esse polímero não responde bem na impressão 3D, né? Mas você fazer algumas pecinhas de manutenção e fazer EPIs é bem interessante. Tá? Então, para reforçar aí, vou deixar no link aí alguns projetos para vocês e também vou deixar no link da descrição desse vídeo aí o meu contato, porque de repente a gente pode conversar e pode otimizar, pode melhorar e pode ver algum projeto aí que a gente consiga auxiliar, né, utilizando a tecnologia da impressão 3D, né, o que a gente chama dessa tecnologia maker aí, para a gente ajudar aí no combate dessa doença. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e tamo junto. Se cuidem, fiquem em casa se possível.